boa tarde no ar a partir de agora, aqui mesmo, na tela da Band. Também no YouTube, os donos da bola nesta quinta-feira, um dia após a derrota do Internacional para o Bahia. O Inter ontem foi a Salvador, perdeu para o Bahia por 1-0. Situação que já era delicada, ela começa a ganhar ares de dramaticidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Torcedor colorado extremamente preocupado. O Inter agora tem um jogo fora contra o Fluminense, mais um jogo delicado, mais um jogo de alto risco. Depois o Internacional volta para o Beira-Rio para fazer o enfrentamento contra o Atlético Mineiro. E o Internacional cada vez mais se aproxima da zona de rebaixamento. A grande preocupação, o grande temor, tudo hoje gira em torno da ameaça do rebaixamento para o torcedor colorado. A gente vai falar muito sobre isso, vai analisar a fundo aquilo que aconteceu ontem com o Inter e, claro, projetar o que esperar do Internacional dos dias nas próximas partidas. Porque além da questão técnica, além da questão tática, ontem no jogo ficou muito claro que a questão emocional passa a ser um elemento que não pode, em hipótese alguma, ser algo negligenciado. Vamos lá, gente. A gente quer muito a sua participação nas nossas redes sociais, também no YouTube. Time completo hoje, Magrão, Luiz Mário, Bruno Soares, Carlos Guimarães. Bora colocar os melhores momentos de Bahia 1, Internacional 0, ontem na Fonte Nova. Carlos Guimarães, quero te ouvir, Guimarães. Vamos lá. Bom, Gamba, fui o comentarista ontem da Rádio Bandeirantes para acompanhar um início de jogo em que, com uma formação, né, em tese defensiva, a postura do Inter, o posicionamento médio era um posicionamento um pouquinho mais coerente para tentar surpreender o Bahia. Surpreendeu. Acho que o Bahia não esperava que o Inter fosse marcar em cima, que o Inter tivesse esse combate que a gente sempre prega que o Inter deve ter. O Inter teve no início do jogo. Pois bem, os problemas eram os mesmos, tá? Quando o Rogério Ceni começa a identificar o jogo e o Bahia, por consequência também, começa a se fazer aquilo que todos os times fazem contra o Inter. Bora explorar costas dos laterais. Mesmo com uma linha de 3 zagueiros, mesmo com 3 zagueiros, era fácil você conseguir jogar, porque o Bahia tem essa característica. Então adianta o Gilberto e provoca o 1 para 1, né, o duelo do Ademir com o Bernabei. Na outra ponta, o Sanabria, o menino que jogou na ponta esquerda, passou todas pelo Alan Benítez. E o resultado foi que o Bernabei, que não ganhou um duelo no jogo, não ganhou nenhum duelo, ele faz um pênalti completamente sem sentido, não sei o que aconteceu, né? Se perdeu o duelo, perdeu mais um, deixa o cara se virar, os outros que se virem depois, mas um empurrão assintoso, um empurrão claro, evidente, ilustrativo, e aí, né, no terceiro na terceira tentativa, Ivan defende o pênalti, aí tem a imagem que a gente vê na tela agora, né? O William José no rebote chuta no travessão e no terceiro ele consegue finalizar. Os caras também não chegaram para tentar bloquear a jogada. Aí o mental se foi, junto com as modificações do Ramon Dias no segundo tempo, que deixaram o Inter, por incrível que pareça, com uma tentativa de ficar mais equilibrado, mas deixou o Bahia muito confortável para administrar o jogo. O Bahia, ele controlou o jogo no segundo tempo, e aí o resultado de 1-0 me pareceu, inclusive, para a gente debater depois, que foi comemorado pelo Inter. Foi inacreditavelmente comemorado, de acordo com a fala do Ramon e com a fala do goleiro Ivan, que deu entrevista na Zona Mista. O que para mim é algo chocante, né? Mostra o momento do Inter e como o Internacional passou a se contentar com nada, celebrar uma derrota por 1-0. Magrão, quero te ouvir. Boa tarde a todos. Quando recebi o convite aqui, eu prometi para mim mesmo que ia ser um pouco mais comedido e menos sanguíneo. Mas jogos como o de ontem acabam aflorando um pouco o meu lado sanguíneo, mesmo estando distante, mesmo estando longe. E todos sabem da identificação e do carinho que eu tenho pelo Internacional. Em relação ao jogo de ontem, o que mais me incomodou é porque o Inter começa o jogo bem. Como a gente projetou aqui ontem, se a linha de volantes, os 3 homens e meio campo, ficasse com o Luiz Otávio plantado e saísse Bruno Gomes, como o próprio Guima falou, que tem essa força de arranque e arrastar a bola, e Thiago Maia pelo lado esquerdo, o Inter ia causar problema para a equipe do Bahia. Falamos também que a equipe do Bahia, a gente balizou muito o Bahia pelo que a gente viu contra o Grêmio, mas é uma equipe vulnerável que dá espaço para jogar. Mas aí o Inter falha na finalização. Teve a chance, até os 25 minutos, de ganhar o jogo, de fazer 1-2-0 e aí sim se postar e esperar.
E aí o Bahia começa a entrar no jogo, você sente que o gol não vai fazendo, que você bate, o goleiro defende, que ela bate, sai, o Bahia começa a entrar no jogo, e aí veio um pênalti que a gente tem que falar, não tem como se isentar disso, infantil. Dentro da área, empurrar o jogador. Tu vê que os jogadores do Inter nem reclamam. E o que mais preocupa é que nessa situação de rebaixamento, não só as entrevistas pós-jogo do Dias, do Dom Ramon, é que o time do Inter aceitou 1-0 como se tivesse jogado bem. E não foi isso. E o segundo tempo do Inter, para mim, foi pior que o primeiro. E não pela expulsão do menino, do Alisson. Foi pior porque o Inter expôs o meio-campo na tentativa de ser ofensivo com o Gustavo Prado, a gente comentou isso ontem, ficou com 2 homens no meio-campo e tirou o melhor jogador do meio-campo do Inter, que era o Bruno Gomes, e jogou pro lateral. E aí o Inter perdeu todo o meio-campo. E aí, cara, não tem que falar, um pênalti, o cara precisa chutar 3 vezes e a bola entra. E agora o Vitória pega o Corinthians em casa e o Inter pega o Fluminense fora. Tu imagine qual seria o cenário hipotético, uma derrota do Inter contra o Fluminense, uma vitória lá em Salvador, do Vitória contra o Corinthians. O jogo aqui vira tons de dramaticidade contra o Atlético Mineiro. Bruno Soares. Cara, eu vou te dizer assim, ontem a gente projetou o jogo e a gente falou o que a gente imaginava que seria uma postura adequada do Inter, né? E não significa dizer que tu colocar uma postura, tu vai ganhar o jogo. Tu pode jogar dessa forma e mesmo assim o adversário te superar. E acho que foi mais ou menos o que aconteceu, tá? O Inter não me pareceu covarde no jogo. O Inter, ele teve coragem, inclusive, de atacar. Acho que a primeira chance do jogo é do Inter, uma finalização ali pela direita do ataque. Só que não conseguiu fazer o gol, né? Como o Magrão disse, o Inter ele não conseguiu ser eficaz, não que tenha colocado uma grande pressão no Bahia, mas conseguiu atacar também. Fez em vários momentos o jogo ser equilibrado. E isso era importante. Só que aí vem uma falha individual também, né? Eu acho que isso tem que ser colocado, muito bem colocado. O Bernabei não falhou ontem. O Bernabei vem falhando muito no Inter. Ele vem sendo o jogador em que o adversário olha como a maior fragilidade do time. A gente viu recentemente um clássico Grenal, onde o Mano jogou em cima do Bernabei. Ele puxava todas as jogadas para o lado esquerdo de ataque do Grêmio, para puxar a defesa do Inter, para inverter essa bola nas costas do Bernabei, na velocidade do Pavão e também nas chegadas do Edenilson. No outro Grenal da Arena, o Kike Oliveira, com todas as suas limitações, passou por cima do Bernabei. O Serna do Fluminense passou por cima do Bernabei. São vários jogadores. Então hoje o Inter tem um lateral que até mesmo o treinador faz o jogo para que ele possa crescer e para que ele possa se proteger, tanto é que mudou o esquema para 3 zagueiros, só que hoje ele não marca ninguém, ele é um furo no time do Inter e ele ainda não ataca como deveria. Então hoje o Bernabei, que foi muito bem ano passado, um dos melhores jogadores do Inter, precisa ser repensado porque ele está comprometendo. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. A gente conversou isso nos bastidores. O que mais o torcedor procura entender, uma coisa é você montar um esquema de jogo para o Roberto Carlos jogar. A gente está mudando todo um esquema de jogo para o Bernabéu. E eu vou além. Ele está falando do jogo contra o Grêmio, eu vou além. O Inter pede para o Flamengo no lado esquerdo a eliminação. Qualidade do Flamengo superior, ok. Mas perdeu ali. Aquela bola parada, o gol do Bruno Henrique, ele estava homem a homem com o Bruno Henrique, era o Bernabéu. O jogo contra o Fluminense aqui foi um passeio do Serna. Do Atlético Nacional também, o Inestrosa. Então, são vários. O que eu espero? Se eu pudesse dar um conselho. Agora acaba isso. Esse tripé de meio campo que deu certo, traz o Vitor Gabriel, o lateral esquerdo, que é lateral de origem, zagueiro. A gente tem algo parecido. Quando eu joguei em 2008 pelo Inter, a gente tinha o Guinha-Azul que ia muito. A gente fez um esquema de jogo para jogar D'Alessandro, Nilmar e Alex e colocou um terceiro zagueiro. O Marcão era um zagueiro pela esquerda. O Marcão não é lateral esquerdo. O Vitor Gabriel pode fazer isso e não perder o meio campo com esses 3 homens e não tirar o Bruno Gomes e o Thiago Maia ali desse arrasto de frente. Então, aproveitar essa suspensão do Bernabéu agora para tentar encaixar o time melhor,
para ter um pouco mais de equilíbrio, porque não está equilibrado com 3 zagueiros e só 2 homens no meio campo nessa ligação direta. A gente falou, o torcedor comprou, mas até a página 2. Se começar o resultado não vir e ficar ali apertado, um pontinho de Ontem já deixou de comprar, Magrão. Ontem já foi diferente. Eu avisei. O torcedor se perdesse, eu não compraria mais. Comprar. Já tem de novo uma discussão sobre como o esquema do Inter, ele reduz o Inter. Para mim foi muito preocupante algumas falas pós-jogo, como por exemplo o Ivan, goleiro, dizer que jogamos de igual para igual com o Bahia. Como assim? Como assim? O Ramon Dias, numa fala plenamente satisfeita a respeito do resultado. A impressão que me passa é que o Internacional entrou em campo para perder de pouco e o objetivo foi conquistado. Só que eu acho que tem muito ajuste para se fazer, muito ajuste mesmo. Esse time que foi encontrado com esses 3 zagueiros, desse jeito, com 2 homens no meio de campo, 3 na frente, ligação direta, para mim é um time que não é o caminho para se achar mesmo para o restante do campeonato. Tem que ter um equilíbrio nisso e tem que ter uma outra formação. Essa formação ela é uma formação de alto risco. Alto risco. O Inter não jogou bem contra o Sport, gente. Não vamos tapar os olhos, não jogou bem contra o Sport. E ontem perdeu, não jogou bem, não foi uma partida boa. E me parece que agora o plano é realmente perder por pouco ou tentar empate para somar esses 45 pontos. Poxa vida, eu acho muito pouco. Sabe, Luiz, que eu defino o jogo do Inter contra o Botafogo como o jogo da ilusão. Para todo mundo. Para a torcida, para a parte da imprensa, mas principalmente para a comissão técnica dos dias, né? Ali foi uma situação emergencial, né? Pegar aquele jogo como um balizador para jogar dessa forma o Campeonato Brasileiro até o final não é o Internacional. O Ramon Dias foi autorizado a pensar pequeno. Ele foi autorizado a pensar pequeno, ele foi autorizado. Pode fechar o time, 3 zagueiros, 3 volantes, contra o Sport, em casa, não tem problema. Só que quando o Bruno trouxe a lembrança essa semana de calma, né? Esperem perder, daqui a pouco vai ter um revés, esse sentimento muda. O Inter passa a viver a partir de agora, efetivamente, com a ameaça do rebaixamento, Luiz. E outra, tem uma coisa preocupante, a gente falou muito no Bernabé, que realmente é um ponto negativo do Inter, né? Que o Inter, ele sofre muitos gols pelo lado do Bernabé. Mas tem um ponto que eu estou pensando, eu estou vendo todos vocês falar que eu refleti, que o Inter, ele sofre muito com a ausência do Carboneiro e do Alan Patrick. Da mesma forma que o Grêmio também sofre quando o Arthur e o Willian, que está machucado, que não sabemos quando ele vai voltar, que sofre também com essas 2 ausências. Então, assim, o mais preocupante, como o Alan Patrick vai voltar, o Carboneiro provavelmente volte e vai dar uma evolução na parte ofensiva do Inter, que ontem a gente sabia da dificuldade, né? Teve uma jogada de velocidade ali, que quase que o Inter faz o gol no início do jogo, de repente podia ter mudado o contexto do jogo, mas assim, o que mais preocupa é a falta de qualidade do meio para frente do Inter. O Inter, ele ataca pouco, que nem o Grêmio também. O Grêmio é um time que ataca pouco. E com essas ausências de Alan Patrick e Carboneiro, teve muita dificuldade para atacar o Bahia. E outra situação importante, né? O Carboneiro é o jogador do escape. O jogador tem força e tem velocidade. Dá uma ideia de contra-ataque, qualifica o contra-ataque do Internacional, o Carboneiro. Para não dizer que é o único cara que sabe fazer um contra-ataque legal, tá? Mas vou deixar que ele qualifique o contra-ataque. Alan Patrick parece ser a única chance que o Inter tem de propor jogo. Parece que o Inter só consegue propor se o Alan Patrick estiver em campo. Então falta uma unidade, falta um acerto, falta um jeito de jogar e um pensamento talvez mais claro, transparente, até de dizer, olha só, nosso jogo vai ser esse, gente. Né? E aí tem subterfúgios, jogou bem, jogou de igual para igual. Gente, tá muito confuso, tá? Além do time dentro de campo, tá muito confuso tentar entender o que a comissão técnica do Inter quer pro time nesse momento. Várias incidências que ocorreram no jogo de ontem, né? Derrota do Inter para o Bahia. Tem a questão do pênalti infantil do Bernabé, que a gente já falou aqui. Tem a expulsão do Alisson, que eu acho importante também a gente falar. Vamos colocar na tela aqui para a gente começar a fazer uma análise desses lances pontualmente na derrota do Inter hoje. Começa contigo, Magrão. Analisa para mim esse lance aí. Eu não queria crucificar o menino, o Alisson, tá? É jovem ainda. É aquela coisa que a gente falou até, eu lembrei do Robert Renan, que vai aprender.
vai aprender com o erro. Assim, o Inter não tem lateral esquerdo hoje e é um menino promissor. A minha preocupação maior, Gamba, não sei se a gente vai falar disso, desculpa, é a possível perda do Vitão. Essa para mim vai ser, talvez, tem 2 zagueiros para mim que me passam confiança, que é o Mercado e o Vitão. E sem o Vitão e só com o Mercado ainda voltando, sem ritmo, o Inter vai sofrer muito. O menino não, assim, de verdade, eu não quero crucificar, não quero começar a falar e aí todo mundo, que a culpa não foi dele, o resultado estava lá já. E não quer dizer que com ele o Inter ia conseguir a vitória. Porque não tava um jogo morno. O Bahia, eu vi a transmissão, o comentário do Guima, o Bahia estava controlando o jogo. Não é que o Inter jogou, o Bahia controlou o jogo. O Bahia falou, pra que eu vou correr? É isso. Começou a tocar a bola para um lado, pro outro, tava com superioridade no meio. Então, me isenta dessa do menino, porque é um menino jovem e eu quero ver mais ele jogar. Vamos lá, a gente sempre fala de paciência com o jovem. É óbvio que foi justa a expulsão, que o menino errou, que ele foi precipitado, que ele podia estar nervoso, tá? Isso aí... Tem a vontade também. A vontade. Passou um pouquinho do ponto. Errou um pouquinho o tempo da bola. É isso, tá? Não passa pelo Alisson o que aconteceu ontem em Salvador, Concordo. tá? O menor dos problemas Crucificar o Alisson seria loucura. Claro, totalmente. Não passa Porque pelo jogador. se a gente entrar nessa lógica, a gente vai incinerar a base do Inter, gente. Não se Vai faz incinerar a isso. base E o do Inter tem que fazer, na verdade, justamente o contrário. O contrário. Valorizar a base. Né? Exato. Esse é o ponto. Que o menino tenha novas chances, tá? Eu acho que ele estava... Ele foi discreto no jogo, ele tentou não errar, né? Num lance de combate, num lance de marcação, ele erra ali o tempo e realmente foi justa a É que assim, expulsão. Gamba, o Inter ele já era, pelo contexto do jogo, pelas ausências, inferior ao Bahia, até mesmo pelo fator casa. Então o Bahia já era favorito. Aí o Inter até... Eu achei o Inter mais corajoso Não estou dizendo que o Inter jogou de igual para igual, não foi de igual para igual. Mas eu achei o Inter mais corajoso do que eu imaginava. Eu achei que o Inter jogaria mais fechado e o Inter até que conseguiu ter algumas escapadas, mas não conseguiu aproveitar. Só que o Inter perde para mim principalmente num pênalti bobo. Isso faz diferença no jogo, gente. Não adianta a gente negar. Foi um pênalti bobo, o Inter não consegue aproveitar os rebotes, tanto do goleiro quanto da trave. Achei que foi um bom jogo do Ivan, embora em um momento ele tenha soltado um rebote no pé do atacante. A sorte é que a bola foi direto na canela esqueci o nome do menino, meio-campista, não é atacante, meio-campista do Bahia. E ele perde Araújo. Isso aí. E ele perde o gol. Mas ali achei que, enfim, a bola bateu na canela. Foi a única falha do Ivan. De resto, ele foi bem. Ele faz uma defesaça. E essa é uma boa notícia do jogo, querendo ou não. Mas eu acho que quando o Ramon Dias valoriza o perder por pouco, talvez tenha um pouquinho da nossa rivalidade, sabe? Talvez. O Grêmio tomou 4. O Inter tomou 1, talvez tenha um pouco disso. Mas é pequeno, subterrâneo muito. Perfeito. Eu não gosto desse tipo de comentário do treinador. Aí Já começa a se preocupar quando o treinador fala isso. Perdemos de pouco. Porque assim, vamos lá, Luiz, tá? Vamos supor, tu é jogador, Magrão é jogador, vocês estão no vestiário, aí tu vai ouvir a entrevista do teu treinador, ele, entre aspas, celebra ter perdido de 1-0. Não, tá. Qual é a mensagem que tu passa? E tem mais um ponto da entrevista dele, que ele fala, estamos com desfalque, tinha que colocar os jovens. E Tem outro ponto. Tem que ler esse ponto. Como o vestiário lê isso, como o menino que está entrando lê isso. E tem outra questão que ele colocou também assim, hoje o que aconteceu foi pontual. Gente, não foi pontual, tá? Foi um jogo em que o Inter se preparou. Tem preparação para o jogo, tá? A preparação para esse jogo foi para colocar em campo uma equipe para, na melhor das hipóteses, no máximo, pegar o empate. Com certeza. Deixa eu colocar aqui, Guimarães, na tela, acho que fechamos um consenso aqui, né? Não tem que crucificar o garoto Alisson, acontece. Nada, força para o Alisson, né? Que consiga Só uma pergunta, erguer a cabeça. alguém falou sobre ele na coletiva ou zona mista ontem? Em defesa? Não ouvi. Não ouvi. De novo, né? O mesmo que não aconteceu com o Antônio, né? Esse lance para mim, e aí que bom que nós temos 2 ex-jogadores aqui, porque eu preciso de 2 ex-jogadores para me ajudarem a entender isso aqui. Isso aqui para mim foi perplexo, o que aconteceu ontem, tá? Que é o lance do gol do Bahia e os rebotes que foram gerados na cobrança do William José. Coloca, por favor, aqui, tá? Defende, liberdade pro primeiro, liberdade pro segundo. Cara, eu acho que foi muito tempo para ninguém não chegar ali, né? Mas a bola veio assim,
Ó, Aí tem. ó Aí, lá. mas, Gambá, aí vem o receio que o torcedor tá. Daquela coisa do azar. Porque a bola, as duas vezes a bola voltou nele. Mas ninguém Nenhuma ela chegou, voltou Magrão. um pouco do lado. Ó, ela voltou Ela todas veio em cima dele. direcionada pra ele. Olha ali, olha agora, a tela chega. Ela vem nele e Ele volta vem em nele cima também. dele, em cima E a dele. feição pra bater, ele não precisa nem ajeitar o corpo. Ela não sai nem um pouco pro lado, ela vem as duas vezes, ela volta em cima dele. Mesmo errando, ela bate e volta Mas quer nele. ver, eu vou chamar a atenção de Mas, vocês. se um cara tivesse um pouquinho Não. mais rápido na Eu vou- recuperação, no podia ser, terceiro presta lance, atenção. olhava. Tipo o Thiago Luiz Maia. Mário. Presta atenção, Papaléguas. Tipo o Luiz Mário. Presta atenção. Papalégua, eu já tava 3 dias ali. Presta atenção, eu olhei atentamente isso ontem. Presta atenção na corrida do Thiago Maia. Ele para no meio do caminho. Bota de novo. Presta atenção no Thiago Maia. Ele vai chegar. Travou, perdeu. Porque ali, Olha como ele trava E a tu chegada. sabe por quê? Porque naquele momento ali, a travada do Thiago Maia, depende de como ele entrasse naquela bola, era outro pênalti. Dentro da área, você tem, é muito temeroso qualquer contato dentro da área. E sabe o que eu fiquei com a impressão, Magrão? Entendeu? Olha lá, ele vem dar uma travada porque se ele bate na Mas perna é muito do- difícil pro Thiago é Maia, difícil, cara, também. é É muito difícil. difícil. Não, e sabe- Pior sabe- que é difícil. bola lá. Sabe qual é a Não, impressão mas que eu ele fiquei? pode fazer o pênalti. Tu pode ver que ele trava quando o William José bate pela segunda vez. Isso. Eu acho que ele pensou que o Luiz José ia fazer o gol. Não é o E Thiago aí ele, Maia. no o lance segundo não é o Thiago chute. Maia. Gente, mas ele O tava lance- chegando na Thiago, bola, Thiago. Guimarães. O lance é do Cleiton Sampaio ou Luiz Otávio, não sei quem é que tá ali, que é o cara da diagonal. Não é o cara que vem reto. Bota a É o tela, cara que divide bate com o Guimarães diagonal. a tela do Olha o pênalti, cara de Guilherme, diagonal faz ali, ó. favor. Eu acho que é o Luiz Otávio ali. É o lance da Não, diagonal. não, o Thiago tava junto com ele. O Thiago era o mais perto dele, ó. O Thiago é o mais perto, ó. É o Thiago. Mas É olha o cara 29. partindo em diagonal, O gente. Thiago ali, ele tinha duas situações. 29, Ou ele faz o 29. pênalti, Ele também, para todos. para. ou ele faz o pênalti ou ele põe pra dentro de novo. Só que- Porque ela voltou em cima. Mas, de novo, eu acho que quando o William José chuta pela... São 3 chutes, tá? Quando ele chuta pela segunda vez... A reação do Thiago, ele O acha que vai Thiago entrar. acha que no segundo chute a bola vai entrar. Só que ela dá na trave, surpreende Isso, todo mundo. também. E aí dá, Entendeu? e dá a travada aí. Isso, Ele dá- exato. a questão- Porque, ele dá a porque travada agora eu sei que a bola bateu na trave. Mas na hora é E surpresa, outra, a entendeu? questão de Tem que ir dar sem na medo, trave te dá aquela dúvida quando tu tá entrando na área, quando ela dá na trave, te dá aquela dúvida. Pra fala onde ela vai? Pra onde ela vai? Aí tu fala assim, ó. E aí a parada que o outro vem que tá meio metro e na assim, frente dele. não outra tem o que coisa fazer. também pra gente... O Luiz Mário é atacante. A reação do atacante, ela é mais rápida do que a do Óbvio, defensor. né? E dá mais o desespero que ele tá aí, que ele Ela tinha é mais errado 2 rápido vezes o defensor. pênalti, né? Não, e o atacante tá de frente pro que ele precisa fazer. O zagueiro tá de costas pro que ele E precisa eu, fazer. como volante, qualquer toque dentro da área ali, é outro pênalti. Vocês perceberam uma coisa do batedor? Quando o goleiro defende, ele já vai apavorado batendo na outra, porque ele não pode errar de novo. Porque ele já errou, então ele cria aquela responsabilidade dele, assim, meu Deus, o goleiro pegou. E tu viu que ele chuta mascado a bola? Olha ali, ó. Olha ali. Mascado, ó. Ele chutou muito E eu mal acho a que o bola. grande ponto foi segundo. a sorte que teve o William José. A bola voltou no pé dele às 13 vezes. Foi o que eu falei. Às 13 Bateu vezes, e voltou, bateu. Ah, Ela nem saiu um pouquinho pra alguém poder ajudar. Ele não precisou correr pro lado, nada. ele Não ficou fez. O segundo lance Gente. é a perda de um gol incrível. Ô, Bruno, cara. posso É falar isso. outro fator sorte aí? Claro. Tá chovendo, não tá? O travessão tá molhado. Sim. Podia espirrar pra cima, E a ela volta bola reto podia. em cima Entendeu? É, Mas assim, claro, tem que- é do futebol. Olhem a postura dos jogadores do Inter. Os jogadores do Inter pro rebote, eles mais assistem do que demonstram qualquer poder de reação. Mas não tem o que fazer, Gambá. Olha ali, eles assistem, Magrão. É isso Não, que me Gambá, chama a atenção. Ali não tem o que fazer. Ó, Gambá, Vou te Olha falar, ali. nem colocar o motor de barco chega não nessa tem o bola. que fazer. chegar, isso. O mais próximo da jogada é ele, é o atacante vindo de frente. E com Então, duas, ela vem já na bateu direção a primeira dele na falar. bola, já bateu a segunda vez na bola, ela Gambá, voltou a terceira pra se ele. ela sai um pouco dele, aí dá um pouquinho de tempo, de repente o cara dá um eu bico. entendo. Ela vem na Ele direção. pisa na bola a segunda. Ele nem precisa ir pro lado, gente. A bola Não, volta no ela pé vem dele direcionada. retinho 2 vezes. Ele Mas, só precisa gente, caminhar pra Ó, frente. Não dá. A segunda ele pisa na bola, ele nem bate, ele pisa na bola. É um chute pisado. Não, ele, baixo, ele pra bate baixo, errado. pra baixo, exato. Só Ele que se bateu tu dá errado. pressão nele no segundo, uma pressão, eu entendo o ponto do Magrão, do risco de cometer o pênalti, mas ele não tá, olha ele não tem pressão alguma. Mas é que agora tu sabe que tem o terceiro chute na Gambá, hora, ninguém não, eu tô sabia falando que... do segundo. Gambá, Não, mas- Só que quem tá ali não é o Luiz Mário, o Euler. isso, pai? Não. Ele tem que ser muito rápido para chegar nessa bola. E o Thiago Maia não tem essa rapidez toda, Não, gente. mas encosta, pressiona, tu- nem é a falta de rapidez. Se você olhar de novo o lance, pegar a câmera, essa câmera, ela tá vindo, você pegar a câmera de trás do gol,
as duas vezes a bola veio dentro dele. Não tem dentro como. dele. Não tem, é Não tem impossível. como você a marcação, tu entrar. A bola veio dentro, aquela coisa de proteger a bola. A bola ficou pra ele. É impossível, Gamba. Ela não veio nem do lado. Olha onde ela vem, onde ela volta não agora. dá. E no pé Ela veio em direito, e no cima pé dele, no pé direito. direito. Ele não precisa nem dar um passo Assim, pro lado, nem não- abrir não é- nada. não é- né? Bruno, Nesse nesse caso, precisa não não é é ajeitar o defensores. corpo. Exato. Não precisa nem fazer Ela assim vem pra a bater. feição pra ele só faz todas as assim, ó. vezes. Eu acho que o Gamba tá frente. querendo dizer o seguinte, mesmo que não dá, não tem o que fazer, tá? Mas pelo menos não freia no momento, isso tem a que me postura de mais tentar alguma incomoda coisa ali no maior. lance, entendeu? Mas o freio é porque freio, ela cara, bate na trave. E aí o jogador, quando ela dá aquela ação de bater na trave, tu trava. Tu dá uma travada, não tem? Bateu, vai sair. Eu vou te dizer assim, ó, eu acho que eu entendo, acho que muitos torcedores do Inter nesse momento estão concordando com o Gamba, e eu entendo esse sentimento. Mas eu acho que ele está muito mais relacionado à derrota do Inter, mais um resultado Pode ser. frustrante, a postura que não é a mais adequada de modo geral, e aí acaba que esse lance pesa em meio a todo esse contexto. Mas a gente precisa, e é o que a gente está fazendo aqui agora, analisar de forma separada o lance. E aí eu tô com os guris. Eu acho que foi muito mais sorte do William José da bola ter voltado à feição dele todas as vezes do que qualquer outra coisa. O Thiago Maia poderia ter chegado, mas eu acho que ali não tinha muito o que fazer, Gamba. O Leonardo Sonda está na nossa central hoje. Fala pra gente sobre a lesão do Vitão. A gente tem alguma informação recente sobre a gravidade da lesão do Vitão? Estou falando de uma lesão de um dos principais, Misael, jogadores do Internacional na temporada. Fala pra gente, Sonda. Temos sim, Gamba. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola da TV Bandeirantes. O Magrão chegou a citar ali durante o debate, né, a preocupação em relação ao Vitão, que pode sim não mais atuar nessa temporada. O zagueiro Gamba sentiu o joelho esquerdo após uma dividida, acabou trancando o joelho no gramado e sendo substituído ainda na primeira etapa. A suspeita do departamento médico do Internacional é que ele tenha uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Vitão voltou a Porto Alegre, a delegação já se deslocou ao Rio de Janeiro. Vitão volta para Porto Alegre, faz exames nesta quinta-feira para saber de fato a gravidade desse problema que pode tirar o zagueiro desta temporada do Colorado. Muito bem, essa informação exclusiva, tá? Do Grupo Bandeirantes, essa informação sobre a lesão do Vitão. Magrão falou na abertura do programa, né? O tamanho do prejuízo em não ter o Vitão nessa reta final, Magrão. Hoje o Inter tem 2 zagueiros confiáveis. 2 zagueiros. Um é o Vitão, por óbvio, pelo que ele vem fazendo durante o ano. O outro é o mercado, historicamente, liderança. Só que o mercado está voltando de uma lesão e foi até poupado do jogo contra o Sport. Não sei se vamos ter o mercado todos os jogos, na sequência, sem poupar. Então o torcedor vai ter que ter outros jogadores ali que não têm a confiança do torcedor. E aí, gente, Rezar. não queria falar essa palavra, mas aí, quase isso. Aí é quase isso. É quase isso. Igreja. Vamos lá, gente. Cara, tá delicada a vida do Desde Inter, ontem, velho. assim, Bruno, a gente sempre toma um cuidado aqui para não crucificar, né? Não demonizar o jogador, não execrar, mas não tem como a gente não trazer esse assunto para a pauta, que foi o pênalti cometido pelo Bernabé. Aquilo ali foi absurdo. A gente vai botar o lance aqui do Bernabé, porque eu, sinceramente, não sei o que passou na cabeça do Bernabé. É que Gente, parece já que tava ele nos escolheu acréscimos. fazer o pênalti, Já estava assim, nos acréscimos. coisa- Ia terminar o primeiro tempo, o Internacional para o intervalo, com empate, né? Os dias poderiam reestruturar o Inter para a segunda etapa, e o Bernabé faz isso aqui, gente. Cara, e dá tempo, dava tempo dele recuperar, sabia? Dava. Dava tempo, de pode ver, recuperar. dava pra E outra tempo. coisa, tempo. perdeu mais um duelo, seria o oitavo da tá noite. jogando rachão, Guimarães, tá jogando rachão. deixa que lá dentro da área, ele só tinha ali a possibilidade do cruzamento. Confia nos colegas. Gente, não tem nenhuma explicação para isso. Nenhuma explicação para esse lance. Né? A gente vai aqui, ele tentou. Não, ele não tentou nada. Ele simplesmente deu um tilt, deu um branco, né? Tela branca e ele Ou preta. o Ademir. Exatamente. Mas eu vou te falar um ponto. Ele teve uma tomada de decisão que era a única que ele não podia Mas ter. sabe o que parece? Olha, eu tô olhando agora assim, com o telão assim na minha cara aqui. Sabe aquele lance, vamos fazer do rachão pré-jogo? Que a gente brinca assim, que o cara põe, tu empurra meio que de... O dois toques, aquele dois toques descontraído. descontraído. Uhum. Ah, ele pegou e empurrou.
Quem joga pelada sabe se pegou e empurrou. O que mais preocupa a gente é que o jogador de futebol, ele tem que passar o máximo despercebido possível. Assim, Magrão, eu não era o melhor marcador, nem o melhor passador, mas eu falhava pouco. E falhando pouco, você passa percebido. Tu segue a tua carreira. O que está acontecendo com o Bernabé é que são falhas seguidas. Isso Pontuais. daí, ele vai carregar para a carreira dele isso. Aqui no Internacional, a gente falou semana passada do Antony entrar em campo e ser vaiado, é muita falha, uma em cima da outra, comprometendo a classificação, comprometendo jogos importantes como esse. Esse lance foi um lance bizarro, e volto a falar, e o Inter está jogando para ele. São 3 zagueiros para poder o Bernabé jogar. Então você não marca, então, cara. Vai lá na frente e joga. Vai lá e decide na frente. Eu falei ontem na transmissão o seguinte, gente, eu acho que... Não acho que tem que ser revista a posição do Bernabé dentro do Internacional, porque eu vejo qualidades nele, tá? Só que todas as qualidades que eu vejo, que eu acho que as pessoas veem, são qualidades do meio para frente. Quem sabe não se, entre aspas, né, aposenta o Bernabé lateral e não começa a se investir no Bernabé ponta, no Bernabé extrema, no Bernabé do meio para frente. Voltando para ajudar a recompor, mas para ajudar a recompor, evitando que o Bernabé fique no 1 contra 1, que é uma coisa que acontece em todos os jogos do Inter. Todos os adversários já identificaram os isso. jogos do Inter é 1 para 1 com o Bernabé e ele perde, cara. Ele perde se o cara vem para dentro, ele perde se o cara vai para o fundo. Bota o Bernabé, aqui é a campanha, Magrão. Bota o Bernabé de extrema, de ponta. Posso fazer uma pergunta então? Manda. Para a tua campanha? Bernabé pela esquerda ou Carboneiro? Quem joga? Eu acho que hoje o Carboneiro. Bernabé ou Vitinho? Vitinho. Pela esquerda? Não, de extremo. Tu precisa de um extremo. De extrema, mas pela esquerda? Não, pela extremo, esquerda eu acho que o extremo. Bernabé seria mais jogador que o Vitinho. Bernabé ou Prado? Pela esquerda, acho que o Bernabé pode ser Vai mais tirar o útil que lugar do Prado. guri daí. Cara, Mas... Pra é mim, pra mim, de extrema, porque a formação dele não é extrema, é lateral. De extrema ele não joga. eu também acho. De extrema ele Também não não. joga. De lateral ele- também não. Sabe por quê? Então ele não vai no time. Não, é. Então, mas Terceiro eu- volante pro lado esquerdo, ele não É joga. aí que eu Pra quero mim é chegar. simples, então não não joga. É aí que eu quero chegar. isso, que eu não tô joga. Eu não concordando acho com que o ele- Bruno. É aí. Acho que não joga. Eu não sabe- acho sabe- que ele sabe seja por que, Guimarães? Ele Que pode assim, ó, ser um extrema... Mas tu tem outros à frente dele. Não, tem o Não Carboneiro. é, Carboneiro é que sabe o que é? titular, O Magrão era um grande camisa 8, tá? Daí todo mundo falava assim, ó, pô, o Magrão ataca bem também. Tá, então vamos botar o Magrão de meia. Eu ia falar sobre Mas o isso. Magrão vai não jogar. compra- Não, Tem que vir não. de trás, Não, entendeu? Mas o Magrão Tem que não vir de trás. comprometia como camisa 8. o que o Bruno- Bernabé como camisa 6. Não, mas não como é lateral, isso. compromete. É que tu Eu só tá entendi o pensando- Guimarães. O Guimarães quer salvar o Bernabé. É real que quer dar uma... tu Quer tá só salvar que ele. pode ser um, Porque mas- ele não mas joga. tu tá Lateral olhando- esquerdo não dá mais pra ele jogar, irmão. eu vou Lateral esquerdo ele o que o joga Bruno mais. falou faz muito sentido. Faz muito sentido. Uma coisa é o Bernabé vir lançado para atacar o espaço. Uma coisa é o extrema ter que pegar a bola e ir para 1 contra 1. É diferente. Bem diferente. Tem O que ter Bernabé não qualidade- vai fazer isso. É, qualidade Ele técnica. não vai parar a bola e você tem um marcador na frente e uma sobra. Como tem que fazer o Carboneiro, o Vitinho, como faz o Ademir. É diferente. É bem diferente. Uma coisa tu vem lançado. Tô colocando que o Bernabé é um cara hoje sem posição. Eu nunca falei sobre isso. Mas é verdade. Tu falou agora. Ele é um lateral isso fraco. aí. Ele é isso aí. Hoje é um lateral Posso fraco. falar uma outra coisa? Só um detalhe que tá passando várias vezes o lance, Bernabé. E outra, ele tem que entender quem ele tá marcando nesse lance aí. O Ademir o quê? Canhoto. Ele puxou para que lado? Pro lado direito, a perna ruim dele. Então não empurra Claro, que ele deixa tá seguir. Deixa seguir, porque Cerca. ele tá levando que é pra o perna lado ruim. bom dele. O lado esquerdo do Bernabé é o lado bom. Ele tem que obrigar o cara a ir pro lado bom. Perfeito. O que o Luiz O lado Mário tá bom é pro lado dizendo? ruim dele. Tu tá entendendo, Claro. Bruno? O Ademir no lado ruim e o Bernabé no lado bom. Bruno, você tem que Foi saber. o que aconteceu. Ele fez o Você pênalti tem que desse lado. analisar. Quando eu jogava, eu queria saber quem era o lateral esquerdo que eu ia jogar contra. Gustavo Neri, tá? Gustavo Neri. Altamente, qualidade técnica, refino técnico, passava muito. Só que assim, eu tinha que fazer aquele jogo com ele, né? Deixa ele ir, uma hora ele vai perder e eu vou jogar nas costas dele. Então, assim, tu tem que saber E ele contra sabe. quem tu, Não, tu- e antes não tu tinha isso. joga. Hoje Tem tudo, né, tem Magno? tudo. Nós a gente que tinha que pensar. Porra, Hoje é um Tem mapeamento, né? Hoje tem um mapeamento. Tudo. Mas em cima do que o Bruno falou, aconteceu muito isso comigo. No meu melhor momento de Palmeiras, o treinador chegava, o treinador novo, o time estava numa crise. Magrão, vou te adiantar. Eu só fiz os gols que eu fiz e só joguei o que eu joguei porque eu atacava o espaço. Mas, Quando Magrão, eu ia jogar de costa,
Tu Eu não rendia gostava. nada. Mas, Magrão, eu passava nervoso. Cara, Tu funcionava tem- de 8. O Bernabé, nesse momento, Não, tudo bem. funciona Não, de 6. Mas, mas é o que- mas não é a resolução do problema, é isso que a gente está dizendo. Tu tá querendo resolver porque, não marca, então coloca mais à frente, mas não vai produzir, isso, entendeu? Tu não precisa dele Eu dei o ali. exemplo do Magrão aqui, mas eu acho que lembro, seria- eu lembro do Renato uma vez, pensando em colocar o Maicon de camisa 10. O Maicon falou, não, eu gosto de ver o jogo de trás. Eu gosto de buscar a bola no pé do Perfeito, zagueiro eu também, para é a armar mesma o jogo. situação. O Grêmio tá fazendo na base isso com o Thiago. O Luiz Mário acompanha muito a base do Grêmio. O Thiaguinho é camisa 8. Em determinado momento resolveram que ele ia ser 10. Ele foi mal na copinha. Não, ele não é 10. Não é 10. Nunca. Tu vai Agora, jogar na entrelinha é difícil, Mas, gente. só pra gente falar, difícil. Muito pra difícil. encerrar assunto do Bernabé, vamos fazer, vamos pesar, vamos pôr na balança. O que o Bernabé fez no passado, 5 meses, foi de agosto a 4 meses que o Bernabé fez, Sim. e nós estamos chegando em novembro. E o ano dele é péssimo. Eu acho que E tá todo mundo ainda com o pensamento daquele Bernabé de 4 meses atrás, de 4 meses de dezembro, do aniversário. É isso aí. E não tem reserva. Eu acho que vocês esse é um ponto de preocupação, tá? Não tem reserva pra Mas ele. o que o Magrão está trazendo é a vida útil do Bernabé no Inter. Por 4 meses está O que o Bernabé entregou para sustentar uma mudança Eu de acho- sistema que joga para ele? Não, isso é uma outra coisa, ô Gamba. Não tem que ter sistema para jogar em função do Bernabé, isso eu sou absolutamente contra. Tem que ter sistema O pra que craque. O que eu Pra craque, coloco tem que ter aqui, sistema, né? o que eu coloco aqui é, quem sabe tentar ou observar como o Bernabé poderia jogar de extrema pela esquerda, porque eu vejo que ele como lateral é muito, muito ruim na marcação e os treinadores do futebol brasileiro já identificaram Mas isso- que basta botar nas costas dele. Só que eu não acho que tem que jogar em função dele, tá? Inclusive, respondi ao Magrão, quem é melhor como extrema pela esquerda, de prima? Carboneiro. Hoje o Bernabé, que não tem o reserva, e esse é um grande problema, né? Mais É um jogador que fica meio sem posição, gente. Mas eu acho que é banco, ajusta com o Vitor Gabriel e faz o tripé de meio campo. O Vitor Gabriel foi mal pra caramba. O Thiago Maia pode fazer essa cobertura ali. acho que sim, Eu eu acho, acho que Guimarães, que tu está buscando muitos subterfúgios para não falar o claro nesse momento. Tem que ir pro banco. O Bernabé não tem lugar no time do Inter hoje. Vai pro banco. Não tem lugar no time Vocês do não Inter acham hoje. que em alguns momentos contra o Bahia não dava também pro atacante de beirada também dar uma ajudada nele ali também? Ele pegou muitas bolas isolado, o Ademir pegou Ele não muita tinha bola atacante de isolada. beirada. Tem que Eram dois trazer o volantes. Pavon. Então traz o Pavon, então. Ele jogou com dois atacantes. Mas aí que tá, já Mas tu tá houve, entendendo? Ele tava muito mano a mano. já Magno. houve uma Podia ter mudança auxílio, tática no time do auxílio Inter ali. pra ajudar o Bernabé. Isso. Botaram Mas eu 3 não sou a zagueiros, favor ele virou disso. ala, não Fechou, adiantou nada. Fechou, pronto. Fechou. Agora Assim ele tu compromete, matou, Bruno. Bruno, é verdade. Aí não tem isso, como. é Eu tô isso. tentando uma solução, mas aí tu falou que não tem como. Assim, ó, a pergunta que eu vou deixar pro torcedor do Internacional, tá? Nessa linha, Bruno. O que justifica a titularidade do Bernabé hoje? E eu não tô pegando esse lance aqui para execrar o Bernabé. Esse lance é mais um em uma sequência de lances que o Bernabé vem errando, gente. Esse lance aqui é mais um. O que justifica o Bernabé titular hoje? O que justifica? Hoje eu acho que o Bernabé realmente tem que ir pro banco, porque já foi feita a tentativa de deixar ele sem tanta responsabilidade defensiva, e eu faria aquilo que o Magrão apontou aqui. Eu voltaria para a linha de 4, Vitor Gabriel, que foi muito execrado porque ele marcou mal contra o Juventude. Muita gente disse, o Rafael Bilu atropelou ele. Eu quero lembrar que no primeiro tempo ele tomou um cartão amarelo, ele jogou praticamente a partida inteira pendurado, então isso dificulta também na marcação. Mas acho que é a solução para o momento, pelo menos. O risco existe, não dá para ser negligenciado, não dá para ser escondido, ocultado. Ele é um risco que, ao trabalhar a próxima rodada, o Inter fora contra o Fluminense, tá? O Vitória joga contra o Corinthians. A gente pode colocar o Inter em relação à Vitória com 4 pontos, mas tem o Santos. O Santos pega o Botafogo fora. O Santos tem 31. O Inter não vai entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Porém, tem confronto direto de Inter contra Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, isso depois, tá? Do jogo contra o Fluminense, o Atlético Mineiro pode passar o Inter. Eu repito aquilo que eu falei, eu acho que não é nem a matemática que vai salvar o Inter. O que vai salvar é que Atlético Mineiro e Santos estão numa estabilidade pior que o Inter. Eles estão mais bagunçados, eles estão mais desorganizados. E eu acho que o Vitória é o time que
pode inclusive se escapar, considerando que eu acho que Juventude, Fortaleza e Sport tem muita diferença para escapar. Vamos preencher a tela aqui, por favor. Bom, o torcedor colorado está debruçado sobre essa classificação, né? Já decorou Tem os uns que próximos não, jogos tá? do Inter. Tem uns que não. É? Tem gente que Gente, acha que a tá próxima tranquilo rodada, ainda. Desculpa, Gente. o próximo jogo do Atlético Mineiro é contra o Inter ou ele tem um jogo antes do Tem um Inter? jogo agora, tem no final de semana. Contra quem? Não lembro contra quem. Vou pegar a tabela. passa Era aqui legal a saber produção. com quem. É legal saber. Lembrando, O Santos e o Botafogo. lembrando que o fora. Atlético está envolvido com a semifinal da Sul-Americana, né? Empatou com o Del Valle lá e tem tudo para chegar à O final da Galo pega o Sul-Americana. Ceará em casa. Eu só não quero ouvir uma frase. Qual? O Inter não vai barrar. É essa frase que eu não quero ouvir. Que aconteceu com o Ramon no Vasco. Chegar a esse ponto. É só essa frase que eu não quero ouvir. Eu acho que o torcedor do Colorado não quer ouvir isso. Só. Sim. Como é que é? O que ele falou? Quando ele estava no Vasco, ele falou: o Vasco não vai barrar. Lembra, né? Daquele momento conturbado. Eu só espero que o Inter não chegue nessa situação. Porque o torcedor não quer ouvir isso. Mas o Inter produziu várias frases também, time grande não cai. Time grande não É uma cai. frase que vem do Internacional, né? De um ex-presidente do Assunto Inter. segunda divisão não é que... Isso. Não é por aí, tá, gente? Se vocês enxergarem a tabela, vocês vão ver que existe o risco. Só que aí vai uma crença pessoal, tá? Totalmente pessoal. Bota a classificação É o que aí, eu Chiclé, acho, junto com o Guimarães. É o que eu acho, Chiclé, na classificação aí. O que eu acho que vai acontecer, mas não é para pensar assim, tá? Uma coisa é minha interpretação pessoal, outra coisa é o risco. O risco existe. Minha interpretação, gente, tá? É que eu acho que ou o Atlético ou o Santos vai ser um dos dois que vai cair e o Vitória vai escapar. Eu acho que vai ser, além de Juventude, Fortaleza e Sport, vai ser ou o Santos ou o O Vitória Atlético. vem numa crescente, né, Guilherme? Vitória vem numa crescente. Guimarães, desculpa, mas assim, ó. Uma coisa é a gente achar que o Santos e Vitória têm mais chance, eu acho que isso é a obviedade, olhando para a tabela. Mas dizer que eles têm mais chance não alivia o Inter, cara. Não, eu não O disse Inter isso. está Eu com uma concordo com o Bruno. preocupação muito grande. Eu não Olha disse isso. só. Eu acho que A gente está com a tabela aqui, se a gente conseguir colocar na tela de novo. A diferença é de apenas 4 pontos. O Inter pega o Fluminense fora, o Galo joga em casa contra o Ceará, o Vitória joga em casa contra o pois é, Corinthians. Segura aí, faltou segura aí. casa. Segura esses 3 jogos, tá? Cara. Vamos lá, segura aqui. Inter com Fluminense, tendência, Magrão, derrota. Não queria falar isso, mas a tendência é, pelo que... Guimarães, Derrota. derrota? Vamos lá. O Atlético Mineiro, que joga fora contra o Ceará. Não, em casa. Dentro. Em casa? Em casa. Nossa É isso que o Bruno tá falando. Ele joga Vai em a casa. 36. O Vitória 36, joga em tá? casa e o Atlético Atlético Mineiro bate 36, Inter segura no 35. Santos, Fora contra o Botafogo. Tendência derrota. Não, Deve o ser Santos, o Santos tá Mas o Santos o Botafogo é uma incógnita. 31. O Botafogo faz grandes jogos e jogos... Vitória em casa contra mas o em casa ele é Corinthians. forte, mano. Vitória em casa, Corinthians. Tendência de vitória. Ou vou te falar, o 34. Corinthians Vitória ama perder cola no esse jogo. 34. O Atlético, nesse cenário, passa o Internacional. Internacional vem para a 15ª colocação. Fica Inter, Santos... Continua. Inter, Vitória e Santos. Tudo Mas bem, mas se o aí Santos continua arranca os- se o Santos arranca continua- um empate do Botafogo, já fica 3 pontos daí. Mas aí é o famoso dar tudo errado, né? Mas pode dar tudo É o errado. famoso tem dar o tudo confronto errado. Não é direto. difícil de dar tudo errado. Vitória Vamos pega o trabalhar Inter com lá. tendência. Mas peraí, só uma observação a favor do Bruno. É o que vem acontecendo. Vem dando tudo A errado. tendência vem A sendo tendência essa. era o Vitória O ganhar do pênalti Santos à na prova, Vila. né? O pênalti? O pênalti à prova, tá dando tudo errado. Ô, meu, vou te Olhando falar um tudo errado. É que negócio. pro Santos a tendência também tem sido, gente, Vou te falar. dar tudo errado, tá? Mas ninguém achava não é só que pro Inter. ninguém achava que o isso eu quero Vitória ia colocar. ganhar do Santos Falar. na Vila e Mas ganhou. O Santos tá dando E tudo nem o errado clássico. também, é só pegar os resultados Falar, a paralelos. vida do Santos é difícil também. Porra. O jogo contra o Botafogo em casa, o 90% ele atropela. Ele perde uma ali, outra. Mas esse jogo aí, o Santos vai ter muita dificuldade contra o Botafogo. O que eu acho que vai Guimarães. acontecer? Vamos lá, analisa O pra que mim. eu acho que vai acontecer, tá? Tá. Não estou livrando o risco do Inter, isso de forma alguma tem que ter sinal de alerta, mas o que eu acho que vai acontecer, considerando a tendência assim, de derrota para o Inter, é que a distância de 4 pontos ela permanecerá igual, só que com o Santos na zona de rebaixamento e não com o Vitória da Bahia nesta situação.